Olá, muito boa noite. Estamos de volta para mais uma edição do Girassol Debate. Por sinal, a primeira do mês de agosto. Hoje é segunda-feira, 4 de agosto de 2025. E hoje vamos falar sobre o aleitamento materno, alimento dourado, que é desta forma que as especialistas que estão aqui vão nos ajudar a compreender também este assunto. Tudo porque estamos a viver a Semana Mundial do Aleitamento Materno. Começou no passado dia 1 de agosto e vai até quinta-feira, 7 de agosto, com uma série de atividades. Hoje, por exemplo, em algumas unidades hospitalares foram realizadas palestras e também atos de sensibilização a mães no sentido de ter este compromisso. Daí que optamos hoje por falar sobre este assunto. Para nos ajudar a compreender este tema, temos e recebemos aqui em estúdio hoje Daniela Diallo, é especialista em aleitamento materno. Muito boa noite, bem-vinda, doutora. Recebemos também a doutora Liliana Aragão, é pediatra. Boa noite, bem-vinda. Boa noite, obrigada. Está igualmente conosco a doutora Irina Van Dunen, médica interna. Boa noite, bem-vinda. Boa noite. E penso que já estamos em condições também de cumprimentar e trazê-lo para esta conversa o doutor Jeremias Agostinho, que hoje vai fazer a sua participação via Zoom. Doutor Jeremias, se me estiver a ouvir, boa noite, bem-vindo a este Girassol Debate. A todos os colegas que se encontram no estúdio, assim como também uma boa noite especial à doutora Liliana Aragão, que há muito tempo não conversamos, deve ser por causa das nossas atividades, e parabéns para todos. Muito bem, Dr. Jeremias Agostinho, que é especialista em saúde pública, mas também pediatra de formação. Vamos então começar por perceber o que é isto, doutora Daniela, gostava de começar por si. O que é isto de aleitamento materno? Qual a importância deste processo todo? O aleitamento materno é o processo que envolve a alimentação de um bebê através do leite materno. E o leite materno é a oportunidade única que a mulher tem de produzir o melhor e o mais incrível alimento que existe para bebés e, de uma maneira geral, para também contribuir para a saúde do bebê e para a saúde da mãe que amamenta. Este processo começa logo ao nascer, logo no primeiro momento em que a criança nasce, aí esta conexão com a mãe? O processo do aleitamento começa na gestação. Okay. Momento pelo qual a mulher tem a oportunidade de alterar as suas estruturas mamárias através da gestação e iniciar aí o processo de preparação dessa mama, dessa glândula para começar a fazer leite. E, de facto, o agosto dourado, que é assim que se chama este mês tão bonito, ele tem este nome de ser dourado porque é na gestação, inclusive, é que a mulher faz o primeiro leite que nós chamamos de colostro. E o colostro tem assim um aspecto amarelado, dourado, por características fisiológicas que são muito importantes para o bebê. Daí então este termo de dourado. Este nome. Então este processo começa na gestação, tem o seu desenvolvimento no momento em que o bebê nasce, já no parto, extremamente importante para garantir o arranque o precoce dessa amamentação e culmina depois com o desmame, que deve ser ali perto dos 2 anos, como a Organização Mundial da Saúde preconiza, pelo menos até aos 2 anos de vida, pelo menos. Doutora Liliana, quais as grandes dúvidas que normalmente recebe das mães neste processo todo? Muitas. No começo deste processo? Muitas. A nossa missão, todos nós devemos servir como rede de apoio. Mais do que julgar, mais do que criticar, temos de ajudar as mulheres a compreenderem quais as suas reais inquietações e poder auxiliá-las. O que eu ouço inicialmente é, doutora, será que eu serei capaz de amamentar o meu bebê? Será que o meu leite é fraco? A mama há de cair pelo processo de amamentação? Portanto, são inúmeras situações que algumas são mais mito do que verdade e que nós devemos estar todos capacitados para poder apoiar de forma
retificar estas todas as práticas que acabam despromovendo este processo tão bonito, tão necessário, porque de facto o aleitamento materno é sem dúvida a melhor estratégia e mais econômica que qualquer governo pode optar para gerar cidadãos saudáveis e reduzir custos com problemas de saúde. Porque é o começo da prevenção também de muitas doenças para as crianças. Exatamente. Doenças alérgicas, doenças infecciosas e doenças autoimunes também. Porque o leite, ele também é transmissor de imunidade. Então, protege o bebê das doenças infecciosas a longo prazo. Muito bem. Dr. Jeremias, estamos a falar aqui do primeiro alimento e o que se sabe é que também é o mais completo e mais recomendado para as crianças logo ao nascer. Doutor Jeremias, estávamos então, perguntava-lhe, estamos diante no caso de um assunto de extrema importância, porque estamos a falar do primeiro alimento e que acaba por ser também o mais recomendado para as crianças logo ao nascer. Estamos aqui com alguns problemas de conexão, vamos com certeza voltar a ter o Dr. Jeremias Agostinho daqui a pouco, mas devolvo aqui a palavra às senhoras em estúdio para entrarmos exatamente para esta questão da importância do leite materno e desta conexão entre mãe e filhos, não é? Doutora Daniela dizia, é o alimento mais completo para a criança naquele momento? É o alimento mais completo, seguramente. É um alimento que é rico. O que é que ele traz para... O que é que ele traz? É verdade, ele traz tudo o que o bebê necessita para vingar nos primeiros anos de vida. E ajuda-o, inclusive, a tornar-se, como a doutora Liliana disse bem, um cidadão ainda mais saudável. Então, o leite é composto, na sua grande maioria, por água. E aqui reside um dos mitos, que provavelmente uma das coisas que as mães aparecem em consulta a questionar se é preciso alimentar ou oferecer água a estes bebés quando nascem. E a nossa recomendação é que, durante os 6 primeiros meses de vida, amamentem 100% com o vosso leite materno. Porque não é preciso dar água, ele já tem água na sua composição. Além disso, ele tem uma coisa maravilhosa que é a imunidade, dizia bem a doutora Irina, que são imunoglobulinas, que é um fator ali especialmente feito nas mamas da mulher. Ou seja, todos os anticorpos que a mulher tem de combate a diversas doenças passarão através do leite materno. Daí a importância, e eu costumo até dizer às pacientes, vamos vacinar o nosso bebê com o nosso colostro. Então não percam a oportunidade de dar este leite que nos primeiros dias de vida parece assim, aquele leite assim aguado, mas é o super leite, na verdade. Muito bem. Nós já vamos voltar também a passar a palavra aqui às outras convidadas. Não sei se estamos em condições de ouvir agora o Dr. Jeremias Agostinho. Dr. Jeremias, estamos a falar aqui da importância do leite materno por ser este o alimento mais completo para a criança logo ao nascer. Dr. Jeremias Agostinho, está a ouvir-nos? Eu consigo ouvir, não sei se conseguem ouvir no partir do estúdio. Agora sim, estamos a ouvi-lo muito bem. Ok, que bom. Pronto, a tecnologia às vezes tem dessas coisas. Conforme eu dizia, capitão, o aleitamento materno é imprescindível para o bebê. E principalmente em sociedades como a nossa, onde nem sempre os pais possuem condições para fornecer aos bebês o alimento mais adequado em função da idade que eles apresentam, este ato de mamar o bebê representa uma peça fundamental para reduzirmos muitas das doenças que no nosso país são um problema de saúde pública. Nós estamos a falar a título de exemplo das próprias doenças diarreicas agudas. O risco de uma criança ter um quadro de diarreia que depois complique, não conseguir ir até uma unidade de saúde e acabe por perder a vida, aumenta à medida que a mãe reduz o aleitamento materno. Ou seja, para aquelas crianças que habitualmente são alimentadas por leite de fórmulas, têm um risco maior
de ter esses quadros de diarreia comparativamente àquela mãe que amamenta. Não porque o leite de fórmula possui algum ingrediente que possa fazer mal ao bebê. Isto pode também acontecer. Mas habitualmente porque exige muito mais cuidados que muitas vezes as nossas mães não têm, ou porque desconhecem, ou porque no momento em que precisam de dar o alimento ao bebê, é um momento em que ele não dispõe desses meios. Já se for um aleitamento materno, principalmente se for exclusivo, em função de todo um conjunto de características, que foi muito bem dito aí no estúdio, que o próprio leite possui, é um leite que vem numa embalagem adequada, estamos a falar do seio da mãe, o leite não vai perder o seu prazo de validade, o leite não vai estragar, não vai estar em mau estado de conservação. Todas essas condições, além do aspecto de possuir anticorpos que são essenciais para evitar determinadas doenças da criança, tudo isso faz com que o risco dela ter uma doença diarreica é menor. E as doenças diarreicas já são um problema de saúde pública entre nós. Ora, depois, a doutora falava muito bem dos anticorpos que a mãe vai passando por intermédio do leite ao seu bebê. Anticorpos, falamos muito sobre anticorpos no período da Covid, que são elementos que protegem o organismo do bebê contra um número muito grande de doenças. E doenças essas que muitas vezes, pelo facto dos pais já entrarem em contato com os micróbios, com os agentes que causam essa doença, produzirem anticorpos e passar esses anticorpos para o bebê por intermédio do leite, então faz com que o risco do bebê adoecer seja menor. Okay? Então, há todo um conjunto de vantagens para que as mães continuem a dar o leite materno aos seus bebês, exclusivamente, pelo menos até aos 6 meses. Às vezes podemos reduzir por questões diversas, até aos 5 meses, mas pelo menos até aos 6 meses, que é um período crítico para as nossas crianças, elas devem continuar a amamentar. E depois pode chegar até aos 2 anos ou um pouco mais, dependendo da própria disponibilidade da mãe, da produção do leite que ela vai ter, e pronto, a partir dos 6 meses, como as necessidades vão diversificando, ele vai precisar mais de outro tipo de alimento. Agora, capitão, é preciso dizer, até pelo menos aos 2 anos de vida, podemos alongar até aos 5, as nossas taxas de mortalidade por doenças diversas em crianças não são boas. Já melhorou significativamente em determinadas províncias, como por exemplo a nível de Luanda, e são taxas que estão ligadas a nível do Ambo. Dr. Jeremias, são taxas que estão diretamente ligadas a esta questão da falta do aleitamento materno? Há um conjunto de fatores, dos quais essa questão do aleitamento materno faz todo sentido e acaba por influenciar também. Depois temos outros aspectos culturais que estão enraizados na nossa sociedade, que fazem com que muitas vezes a introdução de alimentos seja precoce, seja antes do tempo ideal, e isso depois causa outros problemas de saúde para a criança. E depois, para a criança atingir o seu primeiro ano de vida, o seu segundo ano de vida ou o seu 5º ano de vida, acaba por quase ser um milagre em determinadas sociedades. Muito bem. Nós, se formos, por exemplo, nas províncias do Sul, vamos falar aqui das províncias da Huila, do Cunene, do Cubango, do Namibe, quer dizer, são províncias em que essas taxas de mortalidade por desnutrição, por outros fatores, estão muito elevadas. E a questão do aleitamento materno, então, acaba também por ter a sua influência no surgimento destas doenças. Muito bem, Dr. Jeremias, tem linha aberta para continuar a participar do programa. Vamos também voltar a estender aqui a palavra às doutoras em estúdio. Doutora Liliana, apesar de toda esta importância que é atribuída ao aleitamento materno, há ainda resistência, em alguns casos, de muitas mães em manter este compromisso com a criança. Infelizmente, o maior inimigo do sucesso para o aleitamento materno em todas as sociedades é a desinformação. O que despromove inicialmente o aleitamento materno é o facto de não saber por que praticar corretamente aquele processo, que é extremamente necessário. Abraçando aqui os dados que o Dr. Jeremias partilhou, e já agora para ele um forte abraço, é importante olharmos
para dados estatísticos, nós temos aqui a nível nacional vários programas, várias políticas que ajudam-nos a olhar para o aleitamento materno e todas as outras causas que envolvem benefício para as nossas crianças e que reduzam a sua taxa de mortalidade, ou seja, a taxa de mortalidade infantil, e o IMSS, dados recentes do IMSS, que é o Inquérito de Indicadores Múltiplos e de Saúde, de 2023 e 2024, mostra uma queda de perto de 5 pontos naquilo que era o percentual de bebés que beneficiavam do aleitamento materno em comparação com o último inquérito. Portanto, nós saímos de uma taxa de 38% para uma de 33%. Isso é sinal de que nós devemos fazer mais, temos que promover mais. Os hospitais têm de ser mais amigos da criança, ou seja, de promover precocemente a oferta de leite de fórmula quando temos uma mulher saudável que pode estar com seu bebê, o que nós consideramos alojamento conjunto, e na primeira hora, idealmente na primeira hora após o nascimento, o bebê, se estiver bem e a mãe também, devem estar em contacto pele a pele e começar o processo da amamentação. São recomendações da Organização Mundial da Saúde que se pratique aleitamento materno em exclusividade, como dizia a doutora Daniela, 100% do leite da mãe para o bebê até os 6 meses de vida e continuado até os 2 anos. Nós, os pediatras, somos quem de forma segura começa com o processo gentil do desmame, porque nós vamos orientando as mães. Agora, vai retirar uma mamada para poder comer, mas isso tem tempo, não precisa de ser aos 2 meses, aos 3 meses. O funge tão tradicional da nossa terra, há de entrar na dieta da criança, mas no tempo certo. Então, o que nós devemos fazer é ter alguma paciência e informar, promover, apoiar e proteger a causa da amamentação. Doutora Irina, e muitas das razões que estão na base desta resistência de muitas mães tem que ver, por exemplo, com a questão estética, não é? Olha, vou ficar feia. Com o mito, tem a ver com o mito de que as mamas vão cair por amamentar e que não é real. Porque a queda da mama depende muito de questões da musculatura e da idade, influências inclusive hormonais ou do aumento excessivo do peso e perda de peso. Isso sim influencia na queda da mama, não a amamentação. A amamentação até protege muito a mulher. Protege a mulher de ter hemorragias uterinas, porque ajuda a contrair o útero. Protege a mulher de... já existe uma associação entre a redução do cancro da mama e a amamentação. E também é um antidepressivo, porque nos primeiros dias pós-parto, existe uma tendência, devido às alterações todas que a mulher sofreu, de existir ali um grande risco de ter uma depressão. E a amamentação promove este bem-estar, desde que ela seja incentivada e ensinada como deve amamentar, promove este bem-estar entre a mãe e o bebê e permite que o facto do bebê estar calmo e também esse toque que libera a ocitocina acaba por ajudar a não ter depressão. Doutora, então são fatores incríveis, protetores. E o não só Jeremias para o bebê, realidade. mas também para a mamã. O doutor Jeremias falava da questão da nossa realidade social. Nós estamos num país, num continente e depois num país onde os números o índice de gravidez precoce é muito alto. Elevado, exato. Este é um fator que contribui, por exemplo, para este distanciamento de mãe com filho no processo de aleitamento? É complexo, não é? Porque, no fundo, estamos a falar de muitas vezes crianças a cuidar de crianças e aí temos que entrar com uma equipa multidisciplinar em que possamos acompanhar aquela adolescente e prepará-la da melhor forma para nivelar expectativas daquilo que é a maternidade, não é? E nós temos esse déficit de informação e por isso é que culminamos com este tipo de situações. Mas
Mas, de facto, como dizia a doutora Irina, e bem, a amamentação é um processo biológico tão complexo e é uma ferramenta de saúde tão grande que nós acabamos por nem que sequer entender a tamanha profundidade, o alcance que ela tem, inclusive nesta questão da prevenção da depressão pós-parto. Esta libertação desta hormona, a ocitocina, que é a hormona das emoções, do amor, durante a amamentação, ela promove um relaxamento, uma tranquilidade à mulher que amamenta. E, sem dúvida, pode ser aqui uma forma de colmatar esta transição com estas mães mais novas. A questão sociocultural e a tal famosa rede de apoio também é fundamental, é um pilar importantíssimo e imprescindível para podermos conseguir facilitar o processo da amamentação. Digamos que o aleitamento materno é uma construção social. Ela não é biologicamente natural, mas o rumo da amamentação, a forma como ela irá acontecer naquela família tem a ver com as nossas percepções sociais e a forma como nós vamos encaminhar e proteger o aleitamento. Por isso é que este mês é tão importante. Começa com as boas práticas clínicas, como dizia a doutora Liliane bem, que tem a ver connosco enquanto profissionais de saúde, que temos que nos esmerar todos os dias e englobar toda a equipa para que possamos criar desde o momento zero da gravidez até ao desmame e implementar pequenas práticas para que possamos olhar para isto de forma alinhada. Também, se calhar, precisávamos envolver aqui as escolas, não é? Sim, para começar a comunicar com os nossos bebés, as nossas crianças, de que o leite materno é um alimento, não é? Um alimento fundamental. Doutor Jeremias, esta questão da realidade social também não contribui muito para, digamos, que este contacto diário entre mãe e filha, porque estávamos a falar, por exemplo, da questão da gravidez precoce. Muitas adolescentes e pré-adolescentes a darem à luz a bebês, ou seja, a cuidarem também de crianças. Pode influenciar de forma negativa neste processo todo? Não, claramente que sim, capitão. Claramente que sim. Há um conjunto de fatores que dificultam muito este processo de amamentação exclusiva das crianças aqui a nível do nosso país. E a doutora Liliana citou muito bem que houve esta redução neste curto espaço de tempo. E claro que a nível, por exemplo, da nossa região, daqui de África, a taxa de amamentação tem estado a rondar em torno de 44% em ano. A OMS recomenda que tem que ser acima de 50%, não é? Mais de 50% das mães têm que fazer aleitamento materno exclusivo. E nós estamos um pouco abaixo da média, mesmo aqui na nossa região. E isto tem vários aspectos que explicam. Essa questão, justamente, da gravidez precoce, carrega consigo um outro fenômeno, que é a falta de acesso aos cuidados pré-natais. Há dados que mostram que as mães adolescentes têm menos tendência de ir para as consultas pré-natais, que são aquelas consultas que a mulher faz quando ainda está grávida. E ao não ir para as consultas pré-natais, ela não recebe informação sobre a importância do aleitamento materno. Como ela não recebe essa informação, ela não vai dar de mamar o seu bebê. Vai ficar com os tabus, que a doutora Thelma também referiu muito bem, com a questão de o seio vai cair, e hoje essa questão da aparência, da vaidade, do bem-estar, do ser bonita, do ser exuberante, quer dizer, está muito mais em voga na nossa sociedade do que até há alguns anos atrás. Então, ela não tem essa informação e pratica atos que são claramente errados. Depois nós temos outras práticas culturais que também foi muito bem dito. Há sempre ainda na nossa cultura uma ideia segundo a qual a criança, quando chora muito, por volta dos 3 meses, às vezes 2 meses, a criança tem cólicas, chora. São mais os avós conosco, peritos em saúde pública, em pediatria, quase sempre entramos em conflito. Quase sempre. Eles que deveriam auxiliar-nos, mas não, quase sempre entram em conflito conosco. Porque para eles aquele choro é fome. Como é fome, não basta o leite, quer dizer que a criança está a pedir mais.
tem que pôr já o fungo com molho, molho de berinjela, molho de tomate. Quer dizer, tem que introduzir alimentos. Enquanto que muitas vezes não é. Pode ser uma cólica, pode ser alguma dor que a criança tenha. O choro é uma comunicação primitiva. Ora, depois nós temos, para além disso, temos o problema das condições laborais. Não é? Então, aqui ainda estamos nos aspectos sociais. O que o trabalho está a ver com essa questão da amamentação? É que hoje por hoje, 90% do comércio é informal. Boa parte das mulheres estão no ramo informal. E nesse ramo informal, nem sempre o patrão cumpre com a Lei Geral do Trabalho, que permite com que a mulher tenha 3 meses, não é, em casa, de licença de maternidade, para ela aproveitar, amamentar o seu bebê e levar a criança para consulta todos os meses. O que acontece com as empregadas domésticas? Não são todas que ficam 3 meses em casa. Às vezes só fica 1 mês e o patrão já diz que ele tem que voltar. Ora, no comércio informal é a mesma coisa. A mulher tem que vender para sobreviver, porque às vezes o marido é um desempregado, nós também nem sempre ajudamos. E o que ela tem de fazer? Tem de ir vender. Então ela suspende o aleitamento para poder ir para a zunga, para poder vender, para o seu trabalho informal, para dar início ao trabalho, senão vai ser demitida. Isto tudo está a influenciar com que haja redução das nossas taxas de aleitamento. Agora, qual é o peso disso? É que quanto menos a mãe amamenta o bebê, maior é o risco dele ficar doente. Quanto mais doente ele fica, mais pressiona os serviços de saúde. Mais vai ao hospital pediátrico, mais vai ao hospital Lazancoto de Menezes, pulam os centros de saúde, porque a criança está toda hora doente. Está doente por quê? Porque também não está a receber o aleitamento conforme deve ser. Então, há aqui um conjunto de fatores que nós ainda vamos ter que trabalhar muito para ultrapassar alguns deles. Ok. Doutora Liliana, e no princípio falavam em vacina, né? Uma vacina que é automaticamente dada aos bebês através do próprio leite. Qual é a validade, por exemplo, desta vacina? Né? Até que idade é que protege este bebê de doenças comuns que vemos todos os dias? Essa vacina é preciosa, é também considerada vacina dourada porque ela é eternizada. Ou seja, a primeira porção do leite materno, aquelas gotinhas que muito erradamente são desprezadas, na maioria das vezes, e interpretadas como leite fraco, são gotinhas de colostro. Aquele primeiro leitinho que a mulher ordenha, que a mulher drena nos primeiros até 5 a 7 dias após o parto, é a tal vacina que nós chamamos a primeira vacina do bebê, porque é o colostro, a porção mais rica em anticorpos que a mulher pode oferecer ao seu bebê. Os anticorpos que são então a imunidade que a mulher confere, ou seja, toda a doença que ela já teve na vida e desenvolveu imunidade, ela de bônus oferece isso ao seu bebê naquele ato de amor que é o processo da amamentação. Este leite vai se transformando, ele passa por diversas fases. Naquela fase inicial, tem aquelas características físicas, como já aqui descritas, mais aguadinho e que é denominado colostro. Depois da primeira semana, ele vai ficando com as características visuais, que nós estamos mais habituados a ver os produtos lácteos. E ali é considerado leite de transição. Após 1 mês, é um leite maduro, a mulher produz em maior quantidade, é a altura ideal para ela amamentar o seu bebê da mama para a boca e ordenhar. A mulher pode retirar o seu leite e deixar num recipiente para, se tiver de sair por algum motivo, dar ao seu bebê. Portanto, o processo de aleitamento materno não deve ser romantizado. Deve ser bem experimentado, deve ser bem orientado. Não é um dever, é a missão mais bonita que qualquer mulher pode viver se gerou um bebê. Porque toda mulher que gera um bebê deveria experimentar o processo da amamentação, porque de facto não só previne o bebê, protege-o de inúmeras doenças, e vemos muitas doenças que reduzem então a nossa taxa de mortalidade infantil, que não é baixa.
protege a própria mulher contra inúmeras doenças no seu corpinho, incluindo doenças cancerígenas. Protege uma sociedade porque vamos projetar na sociedade cidadãos mais saudáveis, mais funcionais, mais inteligentes, incluindo prematuros. Está comprovado cientificamente que os bebés que beneficiam de leite materno têm um coeficiente de inteligência superior aos que não. Então vamos promover esta prática porque precisamos de cidadãos capacitados para tal. E ganha todo mundo, ganha a família porque os custos reduzem. A embalagem do leite materno é a mama da mãe, não é desprezada no ambiente, o produto sai da fábrica para o seu usuário, para o seu beneficiário, para o consumidor final. Ao passo que, quando damos outros tipos de alimentos, temos um exercício maior, preparar água, comprar gás. A família vai poupar durante o período de aleitamento materno exclusivo. Os hospitais vão reduzir a demanda de crianças doentes, vão ter os bebés fofotos lá para fazer as consultas de rotina. A sociedade em si ganha, as famílias ganham, a mãe e o bebê ganham e o ambiente ganha. O nosso planeta ganha. Mas estamos aqui a falar de uma mãe saudável para amamentar. E no caso de uma mãe, por exemplo, que não está saudável para amamentar, como é que se pode substituir este leite, doutora Irina? Pronto, no caso de mães que não têm condições para amamentar ou que são proibidas pelo médico de amamentarem. Temos então a opção do banco de leite, não é? Temos essa opção que seria o ideal que houvesse em cada local de saúde, né, em cada instituição de saúde, e que vai proporcionar ao bebê esta mesma possibilidade que fosse, né, o leite da sua própria mãe. Então, quando não temos acesso ao banco de leite, aí fica um bocadinho mais complicado. Temos a fórmula, né, que é o leite de lata, que é comprado na farmácia e que existe para todas as etapas do recém-nascido. Temos, inclusive, já fórmulas que foram preparadas para prematuros, para crianças com refluxo e para crianças que ainda têm alguma imaturidade do sistema digestivo. Para crianças alérgicas, temos essas várias opções no nosso mercado. O ideal seria que fôssemos todos adultos saudáveis, mas, infelizmente, devido a algumas doenças crónicas, como HIV, hepatites B e C, existe esta restrição destas mães a amamentar os seus filhos, porque, infelizmente, o leite transmite estas doenças. Este é o caso de mães que apresentam, por exemplo, algum problema de saúde. Sim. Mas no caso daquelas que têm dificuldade, por exemplo, na sua alimentação, o Dr. Jeremias falava de mães que saem muito cedo para zungar e às vezes não têm o mesmo cuidado que deviam ter com a alimentação. Estas estão preparadas também para este processo todo de amamentação natural, doutora Daniela? E que riscos é que podem passar ao bebê com este leite que elas produzem? O leite de uma mãe que não seja alimentada de forma adequada. Exatamente. Bom, digamos que a desnutrição pode ter uma influência direta na quantidade de leite produzida, nunca na qualidade. Na quantidade de leite, aquela mulher poderá vir a ter uma produção de leite insuficiente. Poderá, eventualmente, se falarmos de uma mulher com uma desnutrição severa, ter ali alguma dificuldade na produção de gorduras essenciais para aquele leite, mas, de uma maneira geral, o que poderá acontecer é que ela terá uma quantidade de leite insuficiente para produzir, mas ainda assim o leite tem várias vantagens de ser oferecido. É importante aqui reforçar a informação de que mulheres com hepatite B têm hoje indicação para amamentar. O que é que nós podemos fazer? Nas primeiras horas de vida, devemos administrar ao bebê uma vacina específica, que se chama imunoglobulina específica, exatamente, e que a partir daí oferece total segurança para que este bebê possa ser amamentado. O mesmo para situações de HIV, e aí passo para a doutora Liliana ser bem mais específica em relação às particularidades das mulheres com HIV, que também não estão totalmente restritas de amamentar. Estava a pedir a palavra também, mas... Eu aqui ansiosa para contribuir realmente com
com este dado, com esta informação que as minhas colegas me antecederam. As contraindicações absolutas para o aleitamento materno são raríssimas. Raríssimas. Incluindo estas situações que amedrontam todo mundo, amedrontam até profissionais de saúde. Uma mulher à minha frente, portadora do vírus do VIH ou portadora do vírus da hepatite B, o que fazer? Primeiro, paciência com essa mulher, sentar com ela, não generalizar, individualizar a situação para poder ajudar de forma direcionada. Para os processos, para os casos de mulheres que sejam portadoras do VIH, orientar que é importante olhar com carinho para a escolha da exclusividade. Eu vou ver as condições clínicas desta mulher, como está a carga viral, foi feito o seguimento durante o pré-natal, a mulher, o bebê beneficiou do programa, nós temos um programa Nascer Livre para Brilhar, beneficiou de todas as condições que esse programa protege e, portanto, a mulher é medicada, não está doente, está capacitada para amamentar o seu bebê. São recomendações da Organização Mundial da Saúde que sim, vamos optar para que a primeira escolha desta mulher seja aleitamento materno em exclusividade até os 6 meses de vida, similar à mulher completamente saudável. O que vamos desaconselhar a esta mulher é a mistura de leites. Ela não pode, à frente do médico, optar por dar leite materno e à frente da sogra, que não sabe da sua situação viral, da sua situação infecciosa, dar de mamar para agradar ou para demonstrar. Ou seja, aqui digo que eu vou dar fórmula infantil. Doutor, não quero arriscar, vou dar fórmula infantil. E em casa estou a dar o leite materno. Não pode misturar. Para evitar, então, que o risco de penetração do vírus na mucosa do intestino, lembrando que a mucosa intestinal dos bebés está preparada para o leite materno, que é um leite de fácil absorção e que não machuca, não lesa em nada a mucosa, ao passo que os outros alimentos, principalmente se introduzidos precocemente, lesam a mucosa e criam pequenas portas de entrada em que aquela quantidade de vírus, embora escassa, mas se for abundantemente ofertada ao bebê, pode colocá-lo em risco de infecção. Portanto, com a mulher seropositiva é optar por exclusividade e manter a exclusividade igualmente até o 6º mês. A mulher com hepatite B, reforço aquilo que disse a doutora Daniela há pouco, que não é uma contraindicação absoluta. A mulher deve ter seguimento pré-natal e até este diagnóstico é feito ainda na fase pré-natal, que é durante o seguimento da gestação. Deve ser orientada a ter o bebê numa unidade institucional e durante o processo de recessão do bebê, ele deve ser preferencialmente nas primeiras 12 horas após o parto, de ser ofertada a imunoglobulina contra a hepatite B, a vacina contra a hepatite B e as outras vacinas do nosso calendário nacional. Em situações reais, na nossa realidade, muitas vezes não temos disponível nos nossos hospitais a imunoglobulina contra a hepatite B. Isto descontinuava precocemente o aleitamento materno por orientação de profissionais de saúde. Já não é uma prática a ser exercida agora. A Organização Mundial da Saúde igualmente protege países na condição do nosso, em que na impossibilidade de administrar a imunoglobulina ao nascer a este bebê de mãe portadora de hepatite B, devemos dar a mesma vacina, as outras vacinas do calendário, que no caso são a BCG, a polio e a hepatite B, e amamentar o bebê em plenitude. Este bebê deve ser seguido em consultas de puericultura, em consultas de rotina com o pediatra, com maior brevidade e leva uma dose adicional contra a vacina. Doutor Jeremias, está a pedir a palavra e porque era mesmo esta a ideia. Deixa-me só acrescentar aqui uma nota. Aqui voltaremos a olhar para o acesso aos cuidados de saúde. Muitas mães não têm acesso precoce a todos estes cuidados, daí desconhecerem esta realidade. Sim, sem sombra de dúvida. E esta é, digamos que é a parte triste do sistema. É que este exercício que nós estamos hoje a fazer é habitualmente um exercício que nós fazemos no consultório, com os pais, dando esse conjunto de informações. Que é com esse conjunto de informações
que os pais tomam as melhores decisões em relação ao aleitamento materno. Mas temos que reconhecer que o acesso aos serviços de saúde ainda é muito reduzido. O último censo, esse vai ser divulgado, sempre temos alguns dados já em primeira mão, mostrou que, de facto, nós ainda estamos em torno de 75% de acesso ao Serviço Nacional de Saúde. Quer dizer que nós temos uma parte da população que não tem acesso a essa informação que nós estamos hoje a passar e que é informação fundamental para quebrar esse tabu. E depois, a nível dos centros de saúde, infelizmente, atenção que os centros de saúde atendem, em média, cerca de 500 pessoas por dia. É um número muito elevado para um número de profissionais muito reduzido. Mas, infelizmente, sempre que os pais vão ao centro de saúde, muitas vezes têm que perder o dia todo para fazer uma consulta. Não é possível. As pessoas têm que trabalhar, têm que zungar, têm que fazer outras atividades. Quando notam que precisam de perder um dia completo, têm de pesar o que é melhor. Eu não ir ao centro e conseguir alguma coisa para comer, ou vou ao centro e depois durmo com fome. Atenção que dormir com fome é extremamente difícil. Então as pessoas não vão optar por essa medida. Por isso é que temos que fazer o quê? Temos que reforçar os nossos centros de saúde, porque esta informação que nós estamos a passar é informação passada nos centros de saúde, que é na sala de consulta, onde os nossos colegas, quer sejam médicos, quer sejam enfermeiros, acompanham as mães com os seus bebês recém-nascidos. Seria bom se os pais acompanhassem, mas vamos ser justos. A maior parte das vezes não acompanham. Já alguns. Seria bom, mas não vão. Então, é neste centro de saúde onde nós passamos esse conjunto de informações para quebrar esse tabu. Atenção que a doutora Liliana tem um livro lançado que fala justamente sobre isso. E ontem eu gostava de fazer recordar ao capitão. Antes mesmo de nós terminarmos o programa, vai ser necessário que a doutora Liliana reforce como as mães em casa podem retirar o leite e depois conservar esse leite numa geleira, no frigobar, conservar para dar ao bebê, para que alguém dê ao bebê, mesmo naquele momento que ela não está em casa, o bebê ficou com alguém pode dar a esse bebê que todos os dias a mãe retira. Como que ela deve conservar? Porque esse leite pode ficar conservado por um longo período de tempo. Isto é muito importante e isto a doutora Liliana vai falar porque ela é perita nisso e fez um livro, Amamentação para Todos, um livro que aborda estes aspectos. Então, regressando já para concluir, temos que a qualidade dos serviços que são prestados nos centros de saúde e não só garantir que as pessoas tenham acesso a esta informação. Às vezes, os nossos próprios colegas que trabalham nessas unidades também já estão com a informação um pouco distorcida e que não se atualizam. Para este, fica também a nossa responsabilidade enquanto profissionais de ir fazendo atividades para reforçar o conhecimento dos nossos colegas nessas unidades. Muito bem. Doutora Daniela, aqui e concordamos todos que é realmente o alimento mais importante para o começo da vida de qualquer criança, mas ao olharmos agora para aquilo que é a nossa realidade, por exemplo, que políticas é que temos hoje no país que têm como base fomentar este acesso ao aleitamento materno e incentivar as pessoas a optar por esta prática? Nós já temos algumas coisas feitas, como, por exemplo, o horário de mãe atribuído às mulheres quando regressam em contexto de pós-parto, após a sua licença de maternidade, que ainda que seja curta, são apenas 90 dias, elas podem beneficiar de 30 minutos em períodos diferentes do dia, que se chama, é o horário de mãe. Este horário que serve para poder lactar, digamos. É um horário que, por exemplo,
inclusive em algumas empresas, as mães, essas empresas que tenham lugar para elas extraírem o leite, podem fazer esta extração de leite e continuar a potenciar a produção de leite, porque o facto é, onde os bebés podem amamentar nesse período, são poucas as empresas, mas que seja uma política a vir a ser implementada. Temos a iniciativa Hospital Amigo da Criança, ainda que não haja um hospital exatamente com este selo, com esta certificação, já há várias práticas que esta iniciativa, que são 10 passos de sucesso para o aleitamento, já existem implementadas em diversos hospitais, diversas clínicas, como, por exemplo, que a doutora Liliana dizia bem, o alojamento conjunto é uma dessas práticas que precisa de ser e está amplamente difundida pela ciência, que é o bebê nasce, permanece 24 horas com a mãe, não tem afastamento, o bebê nasce, vai imediatamente para a pele da mãe para exatamente estimular esta amamentação precoce. Podemos também falar aqui que este horário, esqueci-me de pontuar que este horário de mãe é até aos 15 meses, ainda que o aleitamento materno deva ser pelo menos até aos 2 anos de vida. Mas termos aqui esta benesse até aos 15 meses já dá aqui um incentivo para que aquela mãe continue a amamentar. O Hospital Amigo de Criança é outra iniciativa. Liliana, ajuda-me. O subsídio. Temos o subsídio. O subsídio de alimentação é enquanto a amamentação durar. Durante os primeiros 36 meses de vida do bebê. Okay. Por exemplo, a doutora falava do horário de mãe. Doutora Liliana, temos que aceitar que hoje, por exemplo, nós trabalhamos muito distantes das nossas residências. Isso mesmo. Uma mãe que vive no Benfica, por exemplo, e trabalha no centro da cidade, trabalha no Zango, como é que vai funcionar este horário de mãe, por exemplo? Isto é aquela articulação que ela vai precisar mesmo da sua rede de apoio familiar e laboral, porque o benefício do horário de mãe é exatamente para a mulher poder ordenhar o seu leite, deixar o seu leitinho para o seu bebê antes de sair ou regressar mais cedo à casa e poder estar com o seu bebê o resto do dia que está fora do local de trabalho. Mas, com esta realidade do afastamento entre as residências e os locais de trabalho, perde-se a hora da mãe muitas das vezes na estrada. Há muitas mulheres que reclamam em consultório, doutor, eu nem gozo a hora da mãe, mas de qualquer forma nós não desmotivamos, vamos dizer, não tem mal, sais mais cedo, trabalhas o teu horário normal e sais um bocadinho mais cedo do local de trabalho, deste privilégio, por causa do afastamento dos empecilhos que se encontram na nossa estrada a nível nacional. Muito bem, nós estamos a falar do leite materno, alimento dourado, e estamos a viver a Semana Mundial do Aleitamento Materno. Daqui a pouco vamos falar, por exemplo, da questão dos bancos de leite. Hoje o país tem, há cerca de 6 anos, um banco de leite que, até onde sabemos, não tem estado a responder às necessidades, mas é um grande desafio. Então vamos querer também aqui ouvir a opinião dos nossos convidados sobre esta questão dos bancos de leite, o que é que deve ser feito para incentivar a abertura de outros bancos de leite. Por agora vamos a fazer um rápido intervalo, voltamos daqui a pouco para a segunda parte do Girassol Debate. Ora bem, então estamos de volta para a segunda e última parte do Girassol Debate, edição de segunda-feira, 4 de agosto de 2025. Queremos aqui recuar, nós estamos já em 2025, 8º mês do ano, e na edição de hoje estamos a falar do leite materno, alimento dourado, por ocasião da Semana Mundial do Aleitamento Materno. São nossos convidados o Dr. Jeremias Agostinho, especialista em saúde pública e pediatra, também a doutora Daniela Jalou, especialista em leite materno. Está igualmente conosco a doutora Liliana Aragão, pediatra, e a doutora Irina Vanduna, médica interna. E eu começo exatamente por si esta segunda parte do programa, doutor Jeremias Agostinho, para esta questão que tem que ver com os desafios dos bancos de leite, a questão e fala-se muitas vezes da importância destes bancos, até para auxiliarem aquelas mães que, como aqui já fizemos menção, não têm
condição para amamentar os seus filhos por várias razões e os bancos surgem para dar este apoio. Como é que nós estamos quanto a isso no país? O que sabemos é que temos um banco de leite apenas a funcionar. Exatamente, capitão. Falando sobre os bancos de leite, o desafio é enorme. E pronto, não é um desafio exclusivo nosso, é um desafio mesmo a nível mundial. O desafio para a implementação dos bancos de leite é enorme. Primeiro, tem mesmo a ver com a própria política, sim, o interesse do ponto de vista político em implementar estes bancos de leite. Não há uma entrega como tal para que os bancos de leite funcionem de fato. Este é o primeiro desafio, o desafio político, o desafio de investimento. Depois nós temos um outro desafio, que é justamente o desafio cultural. O desafio cultural, quer dizer, que do ponto de vista cultural, esse aspecto de doação do leite não está muito presente nas famílias. Ok? Ainda é visto como um fenômeno extremamente estranho. Por isso é que o Banco de Leite da Maternidade Lucrécia Paim vai enfrentando muitas dificuldades em cativar mães para o processo de aleitamento materno. Porque para elas parece não fazer sentido essa partilha do leite com outras crianças que de facto estejam a precisar. E nós vamos precisar de trabalhar nisso. E depois temos um investimento. Um banco de leite exige muito financiamento. Financiamento esse que nem sempre está disponível por parte das autoridades. Eu sei que por parte de quem está em frente da implementação desse projeto de banco de leite, porque existe uma rede de bancos de leites internacionais, temos o know-how, temos o apoio, temos a experiência, mas infelizmente, do ponto de vista de disponibilidade financeira, disponibilidade de recursos para implementar, pelo menos nas províncias em que haja forte necessidade, está a se enfrentar muitos desafios. Eu sei, doutora Liliana, um destes desafios tem mesmo a ver com a questão do investimento, por exemplo, e várias vezes ouvimos a responsável pelo Banco de Leite falar da questão do orçamento. Até hoje o Banco de Leite não é orçamentado. Isto pode dificultar, pode inibir de alguma forma a expansão deste projeto? Sem dúvida, como disse bem o Dr. Jeremias, a intenção de um banco de leite isolado não vai conseguir proporcionar os benefícios, os ganhos que uma rede de banco de leite poderá proporcionar às populações. E estamos a olhar aqui para uma franja de pacientes muito delicada. Há bebês que perdem as suas mães, há bebês que estão doentes dentro de uma unidade hospitalar, internados numa incubadora em que a mãe não tem capacidade láctea de produzir sem o estímulo, que é o estímulo da sucção, porque o bebê não pode estar com esta mãe precocemente por estar doente. Então, nós, sem dúvida, precisamos ter bancos de leite. Em relação ao orçamento, talvez seja um desafio na nossa mentalidade, algo inalcançável, mas devo aqui fazer uma ovação à coordenação do Banco Leite Humano, em especial a doutora Elisa Gaspar, espero que esteja a assistir-nos também, e a sua equipa extremamente resiliente, que nestes quase 6 anos tem estado a suportar o único banco de leite humano que tem aqui no país, claro, com todo o esforço, todo o apoio que se consegue do ponto de vista ministerial ou não domino tão bem esta parte, mas temos que estar a pensar em aspectos não apenas de implementação, mas de manutenção. Existem, sem dúvida, intenções de se difundir os bancos de leite humano, mas temos de olhar para isto porque o Dr. Jeremias citou há bocadinho, esta reflexão. Será que as nossas populações estão preparadas? Porque precisaremos de doadoras. Estas mulheres deverão estar informadas que, para benefício do seu bebê, elas devem amamentá-los diretamente da mama para a boca dos bebês, e para benefício de outros bebês que não tenham as suas mães capacitadas para os amamentar, eles também poderão beneficiar de leite humano. Portanto, isso envolve não apenas orçamento, envolve educação, envolve conscientização e
políticas que vão a favor do sucesso da amamentação. Não é à toa que no mundo está dedicado uma semana para a conscientização desta prática tão boa, deste processo tão bonito, que só vemos que tem inúmeros benefícios para a saúde de todos, para a sociedade de uma forma em geral. Portanto, bancos de leite são necessários. O nosso país grita e chora por eles, porque existem muitas zonas em que os bebés são precocemente entram para o processo de desmame precocemente por perda materna e não termos outra opção de alimentar. Há alguns anos, e preciso citar isso, havia bancos de leite indiretos, ou seja, era a amamentação cruzada. Imaginemos eu, Liliana, tenho um bebê de 4 meses, a doutora Daniela e a doutora Irina têm bebês da mesma faixa etária, vendemos todas juntas, ou trabalhamos no mesmo local, ou somos membros da mesma família, e a Daniela deixa o seu filho comigo e a Irina também, e como eu sou produtora de leite, porque estou a amamentar o meu da mesma faixa etária, amamentava o meu e o das minhas amigas de forma solidária. Com toda a normalidade do mundo. Isto está descontinuado, repito, descontinuado, não é recomendado porque não sabemos o perfil clínico de determinada mãe. Portanto, devemos respeitar a fonte de leite mais segura para aquele bebê. E, sem dúvida, que um banco de leite humano é uma fonte segura. É leite humano, sim, mas é um leite que passou por um processo de testagem, de validação e de personalização para ser ofertado aos bebés de forma segura. Doutora Irina, e falava que é realmente um compromisso muito sério esta questão dos bancos de leite, porque há todo um trabalho que deve ser feito. O grande desafio, às vezes, não é só com o leite ou com dadores, é com a manutenção deste... Sim, com a manutenção também dessas infraestruturas, dos aparelhos. É exigido que haja uma energia elétrica estável, que não haja cortes de energia, e também esse trabalho de seleção do leite, verificação se o leite de facto é um leite que está aconselhável ou não, está apto ou não para ser doado. Então, este trabalho sim exige aparelhos, exige uma infraestrutura que é muito difícil a manutenção dentro das condições que ainda o nosso país apresenta. Doutora Irina, já volto a si para dar sequência à sua abordagem. Vamos melhorar a qualidade do seu microfone. Mas, doutora Daniela, quero também ouvi-la quanto a esta questão da importância dos bancos de leite, por exemplo, para um país que tem uma taxa de natalidade muito alta, que é a nossa realidade. Até que ponto é que os bancos de leite podem ser importantes para ajudar a que mais crianças tenham acesso a este leite materno? A taxa de natalidade ser alta não significa que nós vamos ter mais mães a amamentar, porque nós precisamos também de falar que amamentar, apesar de ser um ato de tamanha naturalidade, não é um processo direto, não é? Nós precisamos de apoiar estas mães, instruí-las, motivá-las, dar-lhes as ferramentas necessárias para que elas possam pôr em prática a questão da amamentação. Posto isto, perdão, sem dúvida que nós podemos, através dos bancos de leite, proteger as situações ligadas à prematuridade, por exemplo, onde vemos algum déficit da capacidade da mãe de produzir leite materno, exatamente pela falta de estímulo, exatamente pela dificuldade daquele bebê ainda ir ao seio, doenças relacionadas com doenças maternas também, ou às vezes situações em que aquela mãe tenha situações complexas ligadas à estrutura da mama, influência das cirurgias mamárias, que também influenciam diretamente na produção de leite. Enfim, são inúmeras as possibilidades que o banco de leite oferece para colmatar tantas e tantas dificuldades que as mulheres têm a amamentar, ou até, por exemplo, falando em situações em que podemos ter adoção, não é? A adoção adoção de casais, entre casais neste caso, que não sejam pais biológicos. O banco de leite vem ajudar-nos para estas situações. Doutor Jeremias Agostinho, penso que temos ainda do outro lado
Um país com mais de 30 milhões de habitantes, apenas um banco de leite. Como é que podemos resolver este problema? Bem, esta situação é gravíssima, capitão. Porque não é, conforme foi bem dito pela doutora Liliana, não é suficiente. Não é suficiente apenas termos um banco de leite para a população que nós temos, principalmente juntando aqui o facto de cada vez mais as mulheres acabarem por ter mais filhos do que tem sido o habitual, ou seja, a nossa taxa de natalidade ela é bastante elevada. Aqui tem de haver mesmo um apoio muito grande por parte do Estado para que esteja criada uma rede em si e não apenas uma na maternidade Lucrecia Sepaim. O nosso governo tem investido, em média, cerca de 6% do seu orçamento geral para o setor da saúde. Tem tido muita dificuldade para os programas que já existem. Se calhar, a partir daí, entenda-se que se faça esse menor investimento da rede, numa rede de banco de leites. Mas é preciso incentivar que se faça mais, porque nós estamos a falar de crianças que vão necessitar. Estamos a falar do futuro do país. E quando falamos do futuro do país, a dedicação tem que ser excepcional. E a dedicação excepcional por parte de todos deve ser excepcional. E tudo começa por ali, pelo investimento. Porque o conhecimento se tem. E eu sei que o Banco de Leite Humano nosso, ele tem parceria com outros bancos de leites internacionais, de Portugal, do Brasil, e todos os anos criam atividades conexas, não é? Então, isto significa que existe esse know-how, existe esse conhecimento, existe essa parceria. Agora, o que se precisa é com dinheiro. Aí é onde está o problema. O que muitas vezes, a dificuldade que se tem é de se fazer cálculos devidamente detalhados para se poder provar que com a implementação de um banco de leite nós podemos reduzir X mortes todos os anos, podemos evitar que X crianças fiquem doentes todos os anos e a partir daí conseguirmos mostrar esses resultados ao governo e o governo disponibilizar-se em financiar. Eu penso que falta este exercício de avaliação econômica, de custo-eficácia, custo-benefício, para que também o governo desperte esta necessidade que existe de se investir mais nos bancos de leite, porque o investimento ainda é bastante reduzido. Olha, e falar sim. de investimento em banco de leite, da mesma forma como podemos falar em investimento em legislação, em leis laborais, e aqui voltando um pouco ao que se falava logo que regressamos do intervalo, da criação de condições nos locais de serviço para quer dizer, o investimento não é só reduzido por parte do Estado, mesmo por parte das empresas. A doutora falou muito bem, mas temos que reconhecer. Conta-se hoje aos dedos aquelas empresas que possuem espaços criados para que as mães possam amamentar. A maior parte não possui. Creches não financiam creches para as crianças dos funcionários, não criam espaços nas empresas para as funcionárias poderem amamentar, não há dispensa no intervalo do trabalho para criar essa possibilidade de amamentação. Nem dá para levar criança na maior parte dos locais de serviço, não dá para levar bebê. Quer dizer, quando você leva um bebê, é já problema com o chefe. Você candidata ao próximo processo de renovação da instituição. Provavelmente aquela mãe que exige muitos direitos, quer dizer, direito à hora de amamentação, direito ao bônus de amamentação e outras características, vai ser a primeira a ser demitida, porque exige muito. Ainda temos esses desafios a par disso tudo. Ok. Está a elevar muitos custos para as empresas. Doutora Liliana, eu pergunto, esta é uma iniciativa que deve ser transformada em política pública, por exemplo? O Banco de Leite Humano? Sem dúvida. Sem dúvida. Estamos aqui a ver que é um problema de saúde pública. Reduzem-se inúmeras crianças na nossa sociedade com desnutrição se tiverem beneficiado de leite materno.
quer seja das suas mães ou do Banco de Leite Humano. Portanto, é sem dúvida uma oportunidade de investimento. Quem sabe no próximo OGE adentrar ali um orçamento para este processo, porque de facto aleitamento materno vale a pena, é um alimento dourado, tem muitos benefícios para todas as esferas, bebê, mãe, família, sociedade e até o próprio ambiente. E o Banco de Leite Humano vem sendo uma alternativa muito eficaz para a manutenção do aleitamento materno para aquelas crianças que não consigam beneficiar das suas mães. Doutora Irina, creio que está melhor o seu microfone para dar sequência à abordagem que fazia, e acrescento só, por exemplo, também a questão de assistimos às vezes muitas crianças que estão quase sempre coladas ao peito da mãe, mas apresentam subnutrição. Dependendo da idade, não é? Porque temos que perceber primeiro que idade é que estas crianças têm, porque o aleitamento exclusivo só deve ser até aos 6 meses. A partir dos 6 meses, há a recomendação de começarmos a introdução de outros alimentos, precisamente porque o leite começa a ser insuficiente. Não é? Então, se tivermos aí uma criança já com 15 meses que só consome leite materno, corre de facto esse risco de estar um bocadinho subnutrida. E quanto à questão dos bancos de leite, também defende que deve ser transformado em política pública? Eu defendo que sim, que deve ser transformada em política pública, olhando para a nossa taxa de mortalidade das crianças e também de morbilidade, que temos muitas crianças. Uma alta taxa de desnutrição, alta taxa de doenças diarreicas que poderiam ser prevenidas com esta ferramenta, não é? Com o início da utilização dos bancos de leite. Nós estamos mesmo já a caminhar para o final do nosso programa. Insistir um pouco mais nessa questão que tem a ver com políticas públicas que devem ser criadas para incentivar para a difusão da informação que tem a ver com a importância do aleitamento materno. Doutora Daniela, o que é que precisa ser feito depois de tudo que já aqui abordamos? O que é que ainda pensa ser necessário falarmos e passar esta ideia a quem nos está a acompanhar? Precisamos de fazer muito. Por isso é que mundialmente estamos reunidos esta semana, este mês, para fazermos muito barulho e gritarmos o quanto ainda é preciso fazer pela amamentação. E não é só aqui no nosso país, mundialmente, vários países, inclusive países mais estruturados, estão no encalço de melhores taxas de aleitamento. Portanto, no nosso parâmetro é muito importante, e nós aqui temos que frisar imenso a importância que as empresas, o que o mundo corporativo tem para que a amamentação aconteça. Dizia bem o Dr. Jeremias, são poucas as empresas que têm lugares efetivos para as mães extraírem leite, e isto deveria estar dentro de uma política de proteção do aleitamento materno. Como é que eu, enquanto empresário, posso proteger, e sabendo nós que somos maioritariamente mulheres com uma idade fértil, somos muitas mulheres em idade fértil na maioria das empresas, como é que as empresas podem contribuir positivamente para aumentar estas taxas de aleitamento? É importante reforçar que a mulher que amamenta com certeza trará mais produtividade àquela empresa, porque já falamos dos benefícios que a ocitocina acrescenta. Mas as empresas estão abertas e as empresas devem estar abertas para isso. Deve ser um compromisso. Por isso é que, inclusive, o tema da amamentação, da Semana Mundial do Aleitamento crie redes sustentáveis que suportem e priorizem a amamentação, e as empresas têm um papel fundamental nisso. Têm um papel fundamental de apoiar as mulheres quando regressam ao trabalho, dando lugar para que elas possam fazer esta extração de leite, incentivando-as a que consigam chegar ao aleitamento até aos 6 meses de vida, tentando aqui evitar que haja perseguição no trabalho porque ela continua a amamentar, e vê-se muito isto, é uma das queixas frequentes, e, portanto, ela tem aqui a possibilidade de contribuir diretamente para que o impacto da amamentação seja eficaz, quer para a mulher que amamenta, que inclusive vai ter
uma taxa reduzida de absentismo, não é? Por faltar menos ao trabalho, para levar aquele bebê ao hospital porque fica mais vezes doente. Veja a profundidade, o quanto esta ferramenta é poderosa. Então é importante trazermos aqui à consciência a responsabilidade social que as empresas têm neste quesito. Doutora Liliana, mas também aqui falávamos que as empresas estão preocupadas com o lucro e as mulheres, neste caso, são tidas como custo. Trabalho. Mas são tidas como custo. Porque se exigem o horário de mãe, se exigem mas o subsídio... Temos que analisar isso com alguma calma e alguma empatia, porque de facto as mulheres, aqui a nível nacional, são maioritariamente a força de trabalho, porque existe muita mulher na nossa pirâmide populacional, é idade fértil, e portanto deve-se respeitar isto, a possibilidade e a necessidade humana de reprodução, mas é importante, sim senhora, que a panóplia de todas as dificuldades seja analisada institucionalmente com alguma empatia laboral. E isto, nós temos o chapelão a nível mundial da Organização Mundial da Saúde, da Unicef, a nível nacional, do Ministério da Saúde, de todos os órgãos de tutela que protegem a criança e que, sem dúvida, bate sempre na mesma tecla que é importante promover o aleitamento materno. Tivemos agora o privilégio de vivenciar a abertura da Semana Mundial do Aleitamento Materno aqui a nível nacional, em que a Ministra da Saúde esteve, um representante da Organização Mundial da Saúde e igualmente um da Unicef, e todos a abraçarem a causa de forma explícita, enfatizando a importância que é o aleitamento materno. Não é à toa que desde 1992, a cada ano, há um lema diferente para esta Semana Mundial que visa a promover e manter o aleitamento materno. E o deste ano, foi agora citado pela doutora Daniela, priorize o aleitamento materno, construindo redes de apoio sustentáveis. Estas redes de apoio não vão ser do governo para a mãe, vão ser dos governos para as instituições corporativas, para as instituições religiosas, para as instituições de lazer, para a própria família, a mulher e o bebê. Portanto, todos nós somos rede de apoio. Dou aqui um voto de honra à Rede Girassol por estar a promover um debate com duração de 1 hora ou mais à volta desta causa tão nobre. Estamos aqui, um painel rico, com respeito às minhas colegas de painel, aos meus colegas, está ali o Dr. Jeremias também, um painel rico a olhar para de formas diferentes para o aleitamento materno, envolvendo a problemática que é a nossa saúde pública. Portanto, sem dúvida que precisamos do apoio de todos e as empresas. Apelo aqui aos empresários, por favor, olhem com alguma empatia para a necessidade de se manter o aleitamento materno. Doutor Jeremias, há aqui um dado interessante, me apegando aqui ao que falava a instante a doutora Liliana. Os pais, qual deve ser ou qual é o papel dos pais, ou do pai, para ser mais direto, do pai, porque se falarmos aqui pais, poderemos estar a pluralizar, né, e a olhar para o casal como tal, mas não, queremos falar mesmo do homem, o papel do homem neste processo todo de incentivo ao aleitamento materno, porque às vezes passa-se a ideia de que é uma responsabilidade só da mãe. Sim, exato. Mas eu gostava também, de antes disso, capitão, reforçar um pouquinho o que a doutora Liliana acaba de falar, chamando a atenção às empresas. Eu começaria por chamar a atenção também, além das empresas, juntarmos as patroas. As patroas. Eu, com muita frequência, recebo mães que reclamam que a patroa nem sequer permite que ela esteja com o bebê em casa. Ela trabalha como doméstica, não é? Tem um bebê, ela já não vai cumprir os 3 meses. Quase nenhuma recebe os 3 meses. São raras as vezes. Os 3 meses em casa. Tem que começar a trabalhar antes. E a patroa não permite que ela leve o bebê. Não sei como é que se pode trabalhar nisso, mas seria interessante que permitisse, para que ela pudesse trabalhar até melhor, com menor preocupação, e pudesse retirar um tempinho para poder amamentar o bebê, já que algumas mulheres até têm um horário extremamente longo, quer dizer, então às 6 horas, muitas vezes
só saem do serviço às 19 horas e não têm sequer hipótese de negociação. Aí não há negociação com a patroa. O horário que a patroa estabelece fica. Isto não se pode permitir. Ali, o governo tem estado a tentar mitigar esse problema. Não está fácil. Criou uma lei, mas depois a própria trabalhadora doméstica também não conhece a lei e não conhece quem lhe pode defender. Aí o problema complicou-se mais. Ora, indo agora para a questão que coloca em relação ao pai. Atenção que, na maior parte das vezes, é o pai que mais insiste que a mãe tem que amamentar. Nas consultas que eu faço, em que a mãe vem acompanhada do pai com o bebê, são sempre os homens a reclamarem que a mulher não quer amamentar. Por diversos motivos, claro. Mas quase sempre o que diz, não, ela não quer, ela diz isso, ela diz aquilo. E aí a mulher vai dando os seus argumentos, às vezes alguns argumentos não têm nada a ver. Às vezes podem ter alguma coisa a ver, mas a parte das vezes não tem nada a ver. O pai colabora nesse sentido, até porque economicamente também, e falou-se um pouco sobre isso no princípio, economicamente é viável, porque hoje uma lata de leite está mais de 20 mil kwanzas. E enquanto que, se a mãe amamentar, ele escusa de comprar o leite, e está ali um leite bem conservado, numa embalagem que os pais também apreciam. Quer dizer que há aqui esse aspecto do pai colaborar para que a mãe amamente, insistir para que ela amamente, mas também onde ele peca é que muitas vezes não acompanha a esposa à consulta, não ouve o que o médico, o que o enfermeiro vai passar em relação à amamentação, e depois é a mãe dele, que é a avó paterna do bebê, que mais complica a mãe. Aí é outro problema que nós temos com os pais. Nem sempre conseguimos trazer as avós, mas é a avó paterna que muitas vezes complica a mãe do bebê com os aspectos culturais. Ele é que vai dizer, olha, sua mulher não está a dar de comer no bebê, você hoje cresceu, casou-se com ela, eu quando você tinha 3 meses já comia, por que o bebê não pode comer? Essa tua mulher tem muita frescura. Então, quer dizer que vai criando este conflito entre o avô e a mulher, e se não tivermos um homem formado, um homem que acompanha a sua mulher na consulta, ele facilmente vai ceder às queixas que a sua mãe faz em relação à esposa e vai insistindo que tem que começar a comer cedo, tem que introduzir já aos 3 meses, aos 4 meses, criando uma distorção completa, porque muitas vezes as mulheres não têm poder de negociar com a avó materna do bebê. Não tem. É muito forte o poder da avó paterna, perdão, é muito forte. Muito então bem. É este trabalho que também temos que fazer. Muito bem. Doutora Irina, se é verdade que os pais, ou na maior parte das vezes os pais são os grandes incentivadores, então cai por terra aquela preocupação de muitas mulheres, porque não, vou perder a estética e o meu esposo vai ir embora. Cai por terra esta especulação toda. Eu acho que sim. Eu acho que cai por terra, não é? Porque é estranho que um homem só fique se as mulheres tiverem os seios esteticamente bem formados. Eu acho que isto é um mito. Acho que um casamento não deve ser mantido apenas pela questão estética. E principalmente quando há questões, não é? Quando já há filhos. Eu acho que o que une o casal tem que ser algo mais. Então, o facto do homem incentivar a amamentação é um benefício ótimo. A questão estética não se prende só à questão dos seios caírem, também às vezes prende-se a questões como mastites, fissuras, que nós devemos aconselhar, até vou aproveitar o momento para aconselhar em relação à prevenção destas lesões. A mais frequente são aquelas rachaduras que surgem sobretudo aí na primeira semana, porque a pele da mama, a pele do mamilo não está pronta, porque muitas vezes é uma pele que está sempre guardada, reservada. Aconselha-se a fazer banhos de sol
para ajudar a pele a ficar um bocadinho mais firme e resistente então à sucção. E também aprender a oferecer bem o mamilo, para reduzir as chances dessa fricção que a sucção oferece, que possam então reduzir estas feridas, as gretas mamárias. Então há todo um cuidado e há todo às vezes um sofrimento que a mãe passa, que às vezes é um bocadinho isso que também dificulta a amamentação. É importante ter este aconselhamento, como prevenir aquele desconforto, quais são as posições que ela deve colocar o bebê, que pode amamentar deitada, não precisa sempre de sentar, que o bebê não vai sofrer com esta posição. Quais são os cuidados a ter para o mamilo não ter gretas, não ter fissuras, não ter feridas e então reduzir esta dificuldade que às vezes as mães têm ou desconforto que elas apresentam a amamentar. Doutora Liliane, porque escreveu sobre isso, o que é que recomenda em termos, por exemplo, de períodos de amamentação? Quantas vezes por dia as mães devem amamentar? Há uma regra como tal ou isso? Muito obrigada, que eu quis gritar sobre isso. Aleitamento materno é livre demanda, principalmente no período de exclusividade. Do nascimento até os 6 meses é livre demanda. Portanto, aqui o livre demanda é melhor traduzir que é: bebê chorou, olhamos para a fraldinha, está confortável, vai à mama. Na mama o bebê vai decidir o tempo que vai ficar. Pode permanecer por pouco tempo porque só tinha sede, ou por um longo período porque tinha fome. O bebê que decide, não tem aqui horários estipulados que vai mamar de 3 em 3 horas, vai ficar numa mama 20 minutos, na outra 15, não existe isso. A amamentação deve ser feita em livre demanda, com pega eficaz, segura, para promover uma sucção nutritiva aos bebés. Portanto, não precisamos de ter um calendário, um relógio, porque não se cronometra. Aleitamento materno é para deixar a livre demanda. E importa realçar que a partir dos 6 meses a amamentação é complementada com outros alimentos que devem ser introduzidos de forma gradual e de forma diversificada, para então despromover a desnutrição, porque senão vamos encontrar crianças, bebezinhos, que durante o período dos 6 meses em que estavam em aleitamento materno exclusivo, eram fofinhos, bem nutridos, seguramente saudáveis, e depois deste período, porque não se promoveu a gradualidade da introdução dos outros alimentos, nem a sua diversificação eficaz, o bebê caminha para a desnutrição depois do período da amamentação exclusiva. A mamã também tem que estar nutrida. Aqui no nosso meio há um mito clássico que não pode deixar de ser mencionado, que é: mamã tem que comer ginguba e mandioca para produzir mais leite. Na verdade, a mulher tem que estar bem nutrida e bem hidratada, com os alimentos comuns da nossa cesta básica, da nossa terra fértil, mas não precisa ser só a mandioca e a ginguba. E o que faz a mulher produzir leite é quanto maior for a sua oferta ao bebê. O processo de sucção, aquele reflexo de sucção que o bebê induz à mama, faz com que o organismo da mulher reconheça que ela tem um ser para amamentar, um ser para nutrir, produz, por um lado, o leite e, por outro lado, o ejeta pela saída das mamas. Isso com contribuição de hormonas, não é só alimento. Ou seja, taxar que se não está a comer mandioca com ginguba não vai produzir leite. Muito é bem. Um mito. Doutor Jeremias, vamos aos conselhos úteis, considerações finais. Estamos mesmo a correr contra o tempo já. Passem som. Estamos... Não conseguimos ouvir o Dr. Jeremias Agostinho. Não sei se já consegue me ouvir, capitão? Agora sim. Ok, muito bem. Primeiro, agradecer mais uma vez pela oportunidade, né, são as últimas considerações, para poder estar aqui mesmo à distância, ainda estou no consultório, agradeço à TV Geração por isso. Em segundo lugar, só reforçar um pouco aquela questão que o capitão fez, a doutora Thelma. A doutora Thelma disse, e muito bem, reforçar aqui aos homens. Vamos ser sérios também, não é? Quer dizer que a gravidez pode causar várias transformações
no corpo da mulher. Às vezes, por questões hereditárias e não só, depois da gravidez o seio pode cair. Não é resultado da amamentação. Pode cair, pode não cair. Mas temos que saber que aquilo é fruto do processo que a mulher passa. E muitas vezes a forma como nós homens olhamos para a mulher depois de ela passar por esse processo derrota de tal forma que ou ela não vai aceitar mais uma próxima gravidez ou se tiver já não vai amamentar o bebê com o tabu de que todas aquelas transformações podem estar ligadas à amamentação. Então, queria reforçar isso aqui. É preciso nós, homens, por mais que a mulher venha a sofrer algumas alterações que do ponto de vista estético já não sejam a mesma coisa, mas temos que continuar a considerá-la, a levar o mesmo sentimento que tivemos antes de ela passar por este processo, porque é fisiológico, é natural, e daí surgiu 1, 2 ou mais filhos, que é o que todos nós gostaríamos de facto de ter. Essas seriam as minhas últimas considerações e fazendo lembrar um pouco a doutora Liliana sobre a questão que eu colocava, se calhar vale a pena reforçar um pouco esta questão de como as mães devem conservar em si o leite e a questão do desmame. Eu no desmame pratico pouco isto, então vou deixar também que as doutoras no estúdio deem algumas pinceladas, capitão, se é possível, em relação ao desmame, porque as pessoas que estão a assistir estão a enviar uma mensagem a dizer, olha, fala do desmame, como é que eu vou desmamar? Então mas deixo para as colegas. Vou então começar pela doutora Daniela Jalou, para esta questão do desmame. Vou só pedir que seja bem pragmática, porque estamos a ficar sem tempo. Vou ser. Nós, como dissemos, o ideal é que o desmame aconteça depois dos 2 anos. E porquê depois dos 2 anos? Porque nessa altura já se considera que este bebê está bem pronto para seguir com a sua vida. Mas é um processo natural também? Repare que o desmame, se for natural, se não existirem interferências absolutamente nenhumas, os estudos dizem-nos que vai acontecer ali entre os 5 e os 7 anos, que é a altura em que cai o primeiro dente. Mas isto se não existirem interrupções. Mas hoje, com a sociedade conforme temos, a mãe que vai trabalhar, que chega tarde, esta amamentação não vai acontecer este tempo todo. Portanto, quando as mães decidem desmamar, e se isto for, o ideal é sempre depois dos 2 anos, quando aquele bebê já tem uma comunicação, ele já consegue dialogar, comunicar comigo, chamar-me de mãe, ele já consegue entender a palavra não, nós podemos negociar aqui algumas coisas, nomeadamente negociar o tempo de uma mamada, negociar uma mamada, a tentar encontrar aqui formas de substituir aquela ligação que é feita através do seio da mãe, que não obrigatoriamente seja só a alimentação, é um contacto, é um vínculo. E nós estamos a tentar reeducar, muitas vezes é para aquela mãe, como é que eu vou relacionar-me com o meu bebê sem ser pela amamentação? E como é que aquele bebê também vai estar com a mãe sem ser por aí? Então começamos a negociar e daí a necessidade daquele bebê ter pelo menos 2 anos, porque nessa altura já há esta comunicação. Tentar aqui não usar uma camisola muito exposta com as mamas, que senão é um convite para a criança, porque a criança gosta, então mais vale estarmos resguardados aqui neste aspecto e criar aqui conversas e dinâmicas, há várias dinâmicas para que isso aconteça. O que não fazer? Melhor. Não coloquem a pasta de dentes nas mamas, que é ao gindungo, nas xuxas, aliás, nas xuxas. Não vão mandar os bebés para as avós e deixarem os bebés lá 2 horas, 2 dias, 3 dias ou 2 semanas, porque isso é completamente desumano, não é? Nós queremos que aquele desmame seja gentil e gradual, respeitoso. Muito bem. Já volto a ser doutora Liliana. Doutora Irina, para concluir rapidamente. Para concluir, pronto, em relação ao desmame, existem várias técnicas. Acredito que as pediatras aqui, a doutora Liliana, vai focar um bocadinho também nisso. E resumo as minhas falas por aqui. Muito bem. Agora sim, então, eu fiquei com a tarefa de falar sobre a ordenha de leite, não foi, doutor Jeremias? É importantíssimo. Exato. A ordenha de leite, é possível a mulher que trabalha fora de casa oferecer o seu leite na sua ausência
ordenhando. Quando falamos em ordenha, é o que acontece similar ao da vaca mesmo, ou do animal. Lembrando que nós somos animais e os racionais. Racionais, atenção. Porque os irracionais não dão leite de outro ser, outro mamífero aos seus bebês. Portanto, não vamos ser nós que vamos começar com essa prática precocemente. Portanto, a mulher pode ordenhar de forma manual, com as mãos limpinhas, usando um recipiente e drenar o leitinho para lá, ou com auxílio de uma bomba de extração para remover o leitinho. Encontram-se nas farmácias. Encontram-se facilmente nas farmácias. Mas nós, maioritariamente para reduzir custos, ensinamos mesmo a fazer a ordenha manual no ato de uma consulta de pediatria. O leite deve ser ordenhado para recipientes apropriados. Estes recipientes também podemos encontrar facilmente em farmácias, existem saquinhos e potes, mas também existe a possibilidade de reciclar recipientes da nossa casa. Um frasquinho de vidro que tenha uma tampa de plástico, frasquinho em que sai azeitona, que sai maionese, que sai café, deve ser bem lavado até desaparecer, banir completamente o cheiro do produto inicial e pode servir como um mecanismo para um recipiente para conservar o leite. Este leite pode ser conservado a temperatura ambiente, por cima de uma mesa, de uma tábua da cozinha, por um período de até 3 horas, respeitando que o nosso clima, nós vivemos num país de clima tropical, portanto não podemos deixar exceder por tanto tempo, senão o leite perde as suas propriedades. Pode estar numa geleira, um frigorífico comum que se conservam outros tipos de alimento, nunca escolher a porta para pôr o leite do bebê, escolher sempre uma prateleira confortável, a do meio. A do meio é a melhor porque mantém as temperaturas por mais tempo. Pode estar dentro de uma geleira num período de até 5 dias. Pode estar num congelador comum por até um período de 3 meses e numa arca independente por 6 meses a 1 ano. Portanto, consigo perceber aqui a visão do nosso especialista em saúde pública, o quão é importante passarmos essa informação, porque é possível, se eu tenho uma geleira em casa, conservar o leite por algum período, se eu não tiver, também ordenhar mais vezes ao longo do dia para poder ter o meu leite na minha ausência. As mulheres que beneficiam de um cantinho para amamentação ou para extração de leite no local de trabalho, também podem fazê-lo lá. Naquela pausa, na hora da mãe, como tivemos aqui a dizer, reserve 30 minutos para fazer esse processo no local calmo, mas ali as empresas têm de facto de ser empáticas para esta condição ser possível. Em relação ao desmame, já terminando, só aqui acrescentando o que disse a doutora Daniela, por favor, vamos mesmo ser gentis. Lembrar que o período do desmame é decidido por 3 pessoas, ou pelo bebê, o bebê que desistiu da mãe já não quer mamar, e o maior impacto para o desmame ordenado pelo bebê é porque a mãe começou a ficar um bocadinho mais vaidosa do que aquilo que é necessário para aquela fase, usar muito desodorizante, muito perfume, cheiros que falseiam aquilo que a sua cria a reconhece como mãe, porque os bebês são movidos pelos órgãos de sentido e têm o olfato muito apurado, reconhecem as suas mamás pelo cheirinho a leite. Portanto, quando a mamã já começa a ficar muito vaidosa, isto fica prejudicial e o bebê pode não reconhecê-la como o ser que a alimenta. Pode ser ordenado pela mamã, orientado pela mamã, a mamã já não quer, e devemos respeitar, assim como promovemos o processo de amamentação, devemos respeitar o período em que a mamã já não se sente tão confortável com a causa, ou pode ser orientado por um especialista. E aqui reforço, por favor, a todos os meus colegas profissionais de saúde, não seja o único a promover, a orientar um desmame de um bebê. Sempre bom encontrar o consenso. Peça sempre uma segunda opinião, sejam gentis, e a mãe, como é o vínculo afetivo entre mãe e bebê durante a promoção do aleitamento materno, quando for desmamar, para além de todas essas orientações que a doutora Daniela deixou, mantenha o cantinho da amamentação e vá desconstruindo aos poucos para brincar com o seu bebê, porque o ideal é ser aleitamento materno. Doutora Liliana, provavelmente há muitas todos. jovens a nos acompanhar, sem dúvida, muitas que ainda não são mães, e gostariam, por exemplo, de ter o seu livro. Onde é que podem encontrar? Há exemplares por esta altura? Há exemplares na livraria da editora Mayamba. Okay. Fica na Avenida Comandante Valódia e, de facto, é um livro que tem uma linguagem fácil, objetiva e terminologia pouco técnica. Qual é mesmo o título?
aleitamento materno de todas para todos, traduzindo aqui de todas as mães para todos os bebês. Muito bem, depois vai pagar a publicidade. Senhoras, muito obrigado pela presença. Doutor Jeremias, também obrigado pela participação e continuação de bom trabalho. Muito obrigado. Sei que vai, Muito obrigado. vai virar a noite a trabalhar. Bom trabalho e até uma próxima oportunidade. Senhores, muito obrigado. Exatamente. Também. Daqui a pouco tiro o casaco e o resto e volto a pôr a bata. Muito bem. Bom regresso a casa, bom descanso e até uma próxima oportunidade. Obrigada. Obrigada. Igualmente. Assim que esteve a acompanhar-nos a partir do seu local de trabalho ou da sua residência, muito obrigado pela audiência. Nós voltamos na próxima segunda-feira para mais um Girassol Debate. Não perca amanhã, a partir das 6 horas, o Bom Dia com Energia na Girassol FM 102.7 e também o Manhã Girassol a partir das 7 horas nos canais 7 da ZAP, 54 da TV Cabo e 508 da DSTV e também no nosso YouTube, Facebook e Instagram. Boa noite, fique bem.